Hoje nós estaremos comentando sobre um homem forte fisicamente, mas fraco moralmente. Gigante no físico, mas anã na moral. Estaremos comentando sobre o homem Sansão. Quem vos fala aqui é o presbítero Celso Godoy e estamos começando mais uma videoaula da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, no canal Cristo Acima de Tudo e Deus Acima de Tudo. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para os nossos amigos que nos assistem através desse canal. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Fica conosco até o final desse vídeo, porque a lição é promissora e tem bastante subsídio para você ministrar a sua aula no dia 7 de maio de 2023 com muita propriedade. Eu já te peço que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua Bíblia, a sua revista, para anotar os textos, os subsídios que nós vamos trazer para você. E você será bem-aventurado e vai aprender muito com essa lição abençoada. Já peço também para você se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, tá? Você que ainda não é inscrito, nós te pedimos esse favor para que o nosso vídeo seja mais visualizado, através da sua inscrição, através do seu like e alcance mais corações, para ouvir a palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral e ele divide a lição em 3 tópicos principais. O nosso texto áureo está, ou a leitura bíblica em classe, está em Juízes capítulo 13, verso 1 ao 7 e o versículo 24. E o capítulo 14, verso 1 ao 3. Nossa leitura, o nosso texto áureo, está em Colossenses capítulo 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Na verdade prática, nós temos aqui o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então aqui, na verdade prática, nós já podemos entender que a responsabilidade de instruir e de criar a criança, o menino, no caminho do Senhor, é dos pais. Porém, após a sua maturidade, após o menino ficar maior de idade, na fase adulta, a responsabilidade é totalmente dele, é individual. Ele tem um livre-arbítrio de escolha. Então aí a responsabilidade está com ele. Todavia, nós como os pais temos que ensinar e orientar até na sua vida adulta. Agora, querer servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, já é com Ele, porque a salvação é individual, é a responsabilidade individual. Então já falamos sobre a leitura bíblica, não vamos ler para nós ganharmos tempo, mas fazer um resumo, a leitura bíblica em classe. No capítulo 13, fala sobre a mulher de Manoá conversando na aparição de um anjo para ela, conversando com ela, instruindo que ela, apesar de ser estéril, ela iria dar à luz um filho. E ela conta para o seu esposo, ele ora, novamente o anjo aparece para eles, instruindo como eles deveriam criar o menino, porque ele seria nazireu de Deus. Vamos falar sobre esse nazireato no decorrer da lição e então nós vamos aqui desenrolar a história de Sansão e também falar sobre os seus pais. A lição está dividida em 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, os pais de Sansão. Segundo, o nascimento de Sansão e sua formação. E terceiro e último tópico, nós temos aqui a fraqueza de caráter de Sansão. Então, pelos tópicos aí, você já começa a entender como vai proceder, como nós vamos discorrer a lição muito abençoada. Iniciando aqui na nossa introdução, a introdução da nossa lição, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus
sobre o israelita por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel, apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino. Na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal. De acordo com a Bíblia, na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então essa situação, ela é contada num contexto onde Israel estava em uma crise espiritual, né? Havia partido para a eternidade, havia já falecido Josué, que havia introduzido o povo na terra prometida, e o povo de Israel é para ter conquistado totalmente a terra, mas eles deixaram algumas nações ali, e aquelas nações, né, eles começaram a seguir aquelas nações e adorando outros deuses, né, adorando ídolos e contrariando ao Senhor. Então, quando Josué parte para a eternidade, depois, após Josué, os anciões, né, então cessou-se de falar a palavra de Deus, né, ficou escasso, e aquela geração nova já não tinha conhecimento do Senhor, e cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Começou-se o relativismo ali no período de Juízes. Tá? E nós temos aqui 12 juízes que foi levantado por Deus. Quando o povo estava em situação difícil por causa da sua rebeldia, clamava ao Senhor, porque eles tinha cessado aquele ensinamento genuíno, mas eles tinham conhecimento do Senhor. Eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz, e Deus livrava ele da mão dos filisteus. Tá? Os filisteus eram como um chicote de Jeová para pôr o povo no prumo. O primeiro juiz foi Otoniel, e o último do livro de Juízes, porque nós temos o último que é Samuel, que é na transição dos juízes para a monarquia. Tá? Então, na realidade, o último foi Samuel, mas não consta no livro de Juízes. Nós vamos ver já em 1 Samuel sobre a história do juiz, né, do trabalho de Samuel. Tá? Porém, no livro de Juízes, o último, né, o 12º, é Sansão. Então, o primeiro Otoniel, não vou citar todos eles, porque certamente não darei conta de citar todos eles, tá? Mas começa em Otoniel e termina em Sansão. Um período de relatividade, um período em que o povo, né, fazia aquilo que era bom aos seus olhos. É como nós estamos vendo hoje, né, essa relatividade. Não existe uma verdade absoluta. Cada um faz aquilo que acha que é bom, né? E isso contraria a vontade de Deus. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, sabemos e cremos e fazemos a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas estamos vivendo em meio a uma sociedade relativista, né? Onde o certo, né, é errado e o errado é certo e assim por diante. Estamos vivendo nessa situação. Então nós temos essa introdução, vamos partir para o tópico 1, os pais de Sansão. E no primeiro ponto, uma situação espiritualmente deplorável. Tá? O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. E era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então aqui nós vemos que o povo, Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não é que eles pararam de fazer o que fazia mal, era mal aos olhos do Senhor, mas eles continuaram e agora com muito mais rebeldia. Tá? É isso que está dizendo o texto. Tá? Porém, no meio desse povo rebelde,
havia famílias, algumas famílias temente a Deus, como era a família de Manoá, que temia ao Senhor. Como hoje, nós vemos muitos cristãos rebeldes, né? Mas existe no meio de uma congregação famílias que são fiel a Deus, que servem com fidelidade. E certamente Deus vai abençoar e vai trazer, né, salvação, vai trazer bênção sobre a congregação por causa daquela família que está ali fiel a Deus. Foi o que aconteceu aqui, né, nessa questão aqui do livro de Juízes. Né? Nós temos aqui uma família abençoada, aonde foi visitada pelo Eterno, houve ali uma cristofania, né? Segundo os teólogos, o próprio Cristo veio ali em forma, né? Ele apareceu como um anjo, e quando a esposa de Manoá, que não cita o nome dela, mas conhecemos ela aqui identificando pelo nome, né? Por causa de Manoá, seu esposo, mas não é citado o seu nome. E ela tem, né, um encontro com esse ser angelical, que quando eles perguntam qual era o seu nome, ele disse: visto que eu sou maravilhoso, pergunta pelo meu nome. Então, isso indica, né, com que Isaías disse: vos nascerá um filho, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, tudo indica aqui que era o próprio Cristo, era uma cristofania, tá? Não uma, como diz, uma aparição de um simples anjo, mas era o próprio Cristo ali, tá? Uma anjofonia, melhor dizendo, mas era uma cristofania, ok? Essa aparição, porque eles eram fiel a Deus. Embora a esposa de Manoá, tá, ser estéril, naquela época, na cultura daquela época, a mulher que era estéril era desprezada, nós já vimos isso em outras lições, mas ela ficou temente ao Senhor e orando, e ela tinha fé como Ana, né, como Sara, como outras mulheres, tá, que não vou me lembrar o nome aqui, tá, Rebeca, e orou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu um filho já numa idade mais avançada. Então eles tiveram, porque era temente a Deus. O seu marido também, juntamente com ela, orando, intercedendo para que eles tivessem um filho, para que tirasse aquele opróbrio, né? Porque a cultura era dessa forma, né? Que a mulher que não tivesse um filho era desprezada. E Deus teve misericórdia e trouxe um filho com um propósito, tá? Para livrar a nação de Israel do jugo dos filisteus, que estava sendo oprimido, tá? Avançando para o nosso segundo ponto, a mulher agraciada, né? Nós vemos várias mulheres agraciadas na Bíblia, e uma delas, né, foi Maria. Aqui essa palavra cai bem, mulher agraciada, que o Senhor, né, teve misericórdia e deu-lhe filhos, né? Então, a mulher agraciada, uma mulher ou a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril, Juízes 13:2, foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás filho. Juízes 13:3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas, que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então nós vemos aqui que essas mulheres, embora impossibilitadas de ter filhos, elas tinham um propósito de Deus. Isso era um propósito de Deus, né? E Deus, lógico, contava com a fé dessas famílias abençoadas. E eles creram. E Deus abriu a madre e trazendo com propósito os filhos, né? Como Sansão, como Samuel, né? Como Isaac. E assim, muitas mulheres
estéril que for abençoada para cumprir o desígnio e o propósito de Deus. E aqui não foi diferente, né? Esse filho que foi prometido, né, através desse ser angelical, tinha um propósito, e ele falou sobre esse propósito, que ele seria um nazireu de Deus, né? Que ela não tomasse vinho ou bebida forte e não comesse alguma coisa imunda para não pôr ou não comer, né? Porque o menino seria nazireu desde o ventre. Tá? O nazireato, meus queridos, é como se começava uma pessoa que já havia nascido, uma pessoa adulta, quisesse fazer o voto do nazireato. Ele tinha que rapar toda a cabeça, certo? E o cabelo cresceria, ele não poderia cortar mais. Tá? Se por um imprevisto ele quebrasse o voto, não por vontade própria, teria que fazer todo o processo novamente. É assim que que diz a Bíblia, tá? Porque nós vemos Sansão, que por falta, né, de temor, ele entregou o seu segredo, e Dalila, né, raspou a sua cabeça, mas após muitos dias, ou muitos anos que ele estava ali, né, preso, cativo, ali no palácio do Dagon, do deus dos filisteus, o cabelo começou a crescer de novo. Então o voto começou a tornar de novo em evidência. E aonde Deus lhe deu força novamente, e ele destruiu aquele templo, matando mais pessoas do que na sua vida, quando ele estava em evidência. Tá? Na sua morte, ele morreu ali junto com todos os filisteus, ele matou mais filisteus do que em toda a sua evidência, ao seu trabalho, né, ao Senhor. Então nós vemos aí o voto nazireu. Porém, Sansão, ele foi nazireu desde o ventre. Aí, lógico, uma criança não nasce com cabelo, né? Mas após nascimento, ele vai desenvolvendo, né? E o cabelo vai crescendo, então não podia passar navalha no cabelo. Esse era um dos princípios do voto do nazireato. Depois não poderia comer coisa imunda, tocar em corpos mortos e nem beber bebida forte, vinho, bebida forte, ou alguma coisa do fruto da vide, tá? Esse era o voto nazireato, para quem que era separado por Deus. Avançando para o terceiro tópico, ou o terceiro ponto do primeiro tópico, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientação bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Tá? O anjo foi específico. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Juízes 13:5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Número 6, versículo 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto ao requisito do nazireato. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda, Juízes 13:4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto do nazireu. Então, eis aí, né, os requisitos, os princípios para que esse voto ficasse em evidência, para não ser quebrado, para não contrariar, né, a vontade de Deus. O menino, então, nasceu e o seu cabelo crescia a cada dia mais, ok? Ele não podia tocar em nada imundo, comer coisas imundas e nem beber bebida forte. E os pais foram incumbidos disso e eles cumpriram o propósito de Deus. Manoás, sua esposa, foi fiel. Tá? Não só orava, mas eles cuidavam do menino enquanto menor idade, instruindo ele para cumprir o voto, porque ele é separado por Deus para salvar a nação de Israel. Assim que acontecia. Tá? Quando o povo rebeliava, que Deus mandava o castigo, permitia o castigo para eles, que eram os filisteus, para oprimirem, vivia debaixo do jugo dos filisteus, Deus levantava um juiz. E aqui Deus levantou Sansão. E nós estamos estudando hoje sobre a vida de Sansão. Um homem que é aí, né, pelos cinegrafistas, né, pelos novelistas, feito aí filmes, né, sobre Sansão, né, uma força excomunal. Aí de Sansão vem a mitologia grega, Hércules,
e assim por diante. Mas Sansão não foi um mito. Sansão foi um homem comum, um homem normal. Porém, quando o Espírito de Deus se apossava dele, ele fazia proezas e ele era o juiz de Israel. Não um juiz forense, mas era um juiz como governar, ele governava, tá? Não era para julgar casos e casos, mas ele governava e defendia o povo de Deus. Então não era, né, na questão forense, porém era na questão governamental. O povo estava sem governo, então Deus levantava esse juiz. É lógico que havia fatos que ele tinha que julgar, certo? Mas não era esse o propósito, mas era para governar aquele povo que estava sem governo. Então Deus levantava de quando em quando o povo rebeliava, então Deus levantava, porque o povo estava sendo oprimido pelos filisteus, por permissão de Deus, para eles arrependerem e, através da intercessão, do trabalho desses juízes, Deus poupar o povo, né? Poupar a nação de Israel. Então, Sansão foi, no livro de Juízes, um dos últimos, o 12º, né? Foi usado por Deus por 20 anos, porém, né, ele não se deu que ele era dependente de Deus, achou-se, né, forjou-se em seu ego, no seu eu, e achou que era acima de tudo, que não era ele que precisava de Deus, mas que Deus precisava dele naquela obra. E ele começou então a se estribar no seu eu, no seu ego, e subestimar o inimigo. E aonde ele caiu em tentação através de uma mulher prostituta, e ali ele contou o segredo e foi, né? Foi cativo, foi preso, e a história vocês já sabem, né? Após Dalila cortar o seu cabelo, enfraqueceu e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já se havia retirado dele. E ele não pôde mais, não tinha mais aquela força, porque quem dava era o Senhor, e ele foi preso pelos filisteus. E aquela mulher ganhou uma grana moada para enganar, para ludibriar Sansão com a sua sensualidade, tá? Foi 1.100 moedas de prata por cada um daqueles homens ali, dos filisteus. Foi muito dinheiro, tá? José foi vendido por 20, Jesus foi vendido por 30, mas aqui foi 1.100 moedas para Dalila descobrir o segredo e para que os filisteus prendessem a Sansão. E Sansão subestimou, né, o inimigo. Tá? Nós não podemos subestimar. Nós temos que estar escondido em Deus e nem se estribar, né, como muitos pregadores que acham que é Deus que depende dele e começa, daqui a pouco, quebra o nariz. Então nós temos que sempre ficar na posição de humilde perante Deus e dependente do teu espírito para nós não se dar mal, como exemplo de Sansão. Tá? Avançando para o segundo ponto, o nascimento, ou o segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro ponto, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, Juízes 13, 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan, Juízes 13, 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então nós vemos aqui o nascimento e desenvolvimento de Sansão, uma criança normal, porém, né, com os cabelos crescidos, que era o voto nazireato. E ele já começou a partir para o lado dos filisteus, já era um propósito de Deus, a soberania de Deus, né? E nós vemos aqui mais para frente que ele vai engraçar e enamorar de uma filisteia, né? Mas avançando para o nosso segundo ponto do segundo tópico, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Eram os pais piedosos. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele
a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio à chama do altar. Juízes 13, versos 6, 8, 9, 11 e 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja a relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Então nós vemos que após a esposa de Manoá relatar, né, aquela encontro que ela teve com aquele anjo, ele orou ao Senhor. Né? Talvez se fosse outro incrédulo, você está tendo visão, tendo visagem, né? Mas ela contou, ele era um homem temente, foi para a oração, para Deus mostrar mais uma vez, para ele saber como deveria criar o filho. E o anjo aparece novamente para os dois, né? E ali ele instrui Manoá e sua esposa como criar o filho, né? Instrui como deveria ser o nazireato, certo? Esse propósito que Deus tinha com o menino, e eles não foi os pais omissos, mas eles foram fiéis, criaram o filho conforme foi a instrução do Senhor para eles, né? E o menino crescia em formosura e começou então já cumprir o desígnio de Deus para defender o povo de Deus. Avançando para o terceiro ponto do nosso segundo tópico, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireato, número 6, verso 1 ao 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte dele, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados dos pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel 18 e 20, Romanos 2 e 6. Outros sim. Por exemplo, Caim e Abel tiveram as mesmas formações, mas comportamento completamente distinto. Gênesis 4, 1 e 6. Então, não houve falha dos pais aqui, mas do filho. Tá? Sansão foi criado conforme, né, a orientação de seus pais. Mas a partir do momento que ele passou de maioridade, ele começou a quebrar o voto. Primeiro, ele se engraça com uma filisteia. Agrada aos seus olhos e ele disse para o seu pai e sua mãe, porque naquele tempo quem arrumava o casamento, né, eram os pais que arranjavam o casamento para o filho. Ele disse: ó, pai e mamãe, eu gostei de uma filisteia e eu quero me casar com ela. E os pais disseram: olha, não tem mulheres, moças bonitas no nosso povo para que você escolha um dos nossos povos, e você vai escolher dos nossos parentes, você vai escolher logo uma mulher de uma nação incircuncisa, que não conhece a Deus, que não teme a Deus. Ele disse: olha, eu não quero nem saber, foi que me agradou aos meus olhos e eu quero ela. E os pais não tinham como fazer porque ele já era de maior, então aceitou ali de mau grado, mas fez o casamento de Sansão. E durante, foi 7 dias de lua de mel, e ali, numa trajetória que Sansão fazia, ele deparou com um filho de leão, um leão novo. E ali, o leão veio para cima e ele matou o leão, rasgou o leão como se rasga um jornal, tá? E foi embora. E na volta com os seus pais, eles estavam com fome, né? Ele vai visitar ali o leão morto e encontra nele uma casa de abelha, né, com mel.
silvestre, ele pega o mel e come o mel e dá para os seus pais, mas não dá a conhecer que ele pegou do leão morto. Primeira quebra foi namorar de uma filisteia, uma incircuncisa. Segunda quebra do voto foi tocar num cadáver e comer, né, do mel que estava ali no cadáver. E até ele fez ali um enigma para os filisteus, né, que do forte saiu doçura, né, e do valente saiu comida, aonde a própria esposa dele, por opressão dos filisteus, que os filisteus queriam, aquele casamento também foi permitido pelos filisteus para pegarem Sansão, porque ele oprimia ali o povo filisteu, defendendo o povo de Israel, e eles não queriam isso, eles não queriam ficar subjugados, queriam que sempre Israel estivesse subjugado por eles, para trabalharem, para aproveitar, né, do povo de Deus. E aí Sansão faz esse enigma, e eles oprimem a esposa de Sansão, e ela conta, porque Sansão havia contado para ela. Sansão tinha essa fraqueza, né? As mulheres conseguiam arrancar de Sansão o seu segredo, como foi Dalila e como foi a sua esposa. Embora contrariada, mas pela opressão dos filisteus, ela então, sobre, né, o julgamento de ser queimada, tá? Sobre a ameaça de ser queimada se ela não contasse o segredo de Sansão, não descobrisse o segredo de Sansão. E ela contou o enigma e eles ganharam. Sansão teve que ir lá e cumprir, pagar a aposta que ele fez ali com os filisteus, tá? Então nós vemos isso aí, mas ele foi criado, os pais deram conta do recado, tá? Como diz aqui, Abel e Caim, os dois foram criados por Adão e Eva debaixo do temor do Senhor, mas Caim tomou um rumo ignorado, né? Enquanto Abel servia ao Senhor. Por inveja matou Abel, por inveja, certo? Isso é muito perigoso. E aqui nós vemos Sansão na sua fraqueza. Era um homem mulherengo, tá? E se não resistia à sensualidade, totalmente diferente de José. Tá? E a Bíblia diz que nós devemos fugir da sensualidade, fugir da prostituição. Paulo aconselha, resistir ao diabo, mas fugir da prostituição. Então, a natureza carnal, ela não resiste, né, essa questão, tá? Que é relacionado com a prostituição. Então, você tem que fugir, como fez José. Porque se você encarar, você vai quebrar o nariz e vai cair e vai pecar contra Deus, que aconteceu com Sansão. Tá? Com José ele fugiu. Sansão encarou, era uma pessoa fraca, né, nessa parte da sexualidade, era mulherengo, e aí envolveu com prostituta, e ele quebrou o voto, contrariando a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado, nós que somos homens de Deus, nós vemos aí Billy Graham, né? O grande pregador, saudoso Billy Graham. Ele disse que no seu ministério, eles não tinham contato, relacionamento com mulher. Era só uma equipe, sua diretoria era só homem, e quando ia conversar com mulher, tinha que ter 2 ou 3, isso para evitar esses problemas, para eles não pecar contra o Senhor. Então é muito importante essa questão, fugir da prostituição. Existir o diabo, ele fugirá de vós, mas da prostituição, da natureza carnal, você tem que fugir, senão você quebra o nariz, ok? Avançando para o último e terceiro ponto, ou tópico, a fraqueza do caráter de Sansão. Primeiro ponto, Sansão subestimou o poder do inimigo. Olha aí, é outra questão terrível, né? Nós subestimar o poder do inimigo. Tá? Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados. Mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes 15, versículo 15 ao 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vizinhanças de Tímina, o qual rasgou-o como que quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel, Sansão, para matar esse filho de leão. Juízes 14, versos 5 e 6. Assim Sansão foi acostumando-se com as vitórias sobre os inimigos, até que, mais tarde, ele seria vítima dessa subestimação. Juízes 16, versículo 18 ao 22.
Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5 e verso 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam as suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então nós vemos aqui que Sansão subestimou, né, o poder do inimigo. E nós vemos aqui Pedro e Paulo dando conselho para nós tomar cuidado. E Jesus disse também, vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro, vigiai, depois orai. Tem que estar junto, né? Muitas vezes nós oramos e não vigiamos, tá? Às vezes vigiamos, mas também não oramos. Os dois têm que estar juntos, tá? Essas duas questões têm que estar juntas, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. É a questão de Sansão, forte, né? Mas deixou a carne derrotada, tá? Deixou a sensualidade derrotada. Era fraco nessa questão. Ele caía nas seduções das mulheres. Dalila seduziu a ponto de ele confessar, né, o seu segredo do nazireato, cortando o seu cabelo, tá? Cortando o seu cabelo e sendo, né, e quando ele sai, que ele acorda do colo de Dalila, do dengo de Dalila, e vai lutar contra os filisteus, como das outras vezes, ele já não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele. E aí ele foi preso, foram cegos os seus 2 olhos, só depois que ele clamou a misericórdia, começou a crescer o cabelo, é que ele tornou a ter força novamente pelo Senhor e foi, matou vários filisteus ali, mais do que na sua vida, do que em vida, ali derrubando o templo de Dagon, né? A história vocês sabem, ele pede para os seus pajes ali, os seus ajudantes, colocar sua mão nas 2 colunas, e ele faz a força e derruba aquele templo. Estava repleto de pessoas vendo o show de Sansão, né? Eles adorando a Dagon, dizendo que o Deus dele tinha entregado Sansão na mão deles, que o Deus de Sansão era mais fraco, e Sansão pede a misericórdia e diz, Senhor, mais uma vez, me conceda a força. Deixa eu desligar aqui que... E ele disse, conceda-me a força novamente, Senhor, para que eu mate, né, destrua todos esses filisteus e também morra com eles. E Deus concediu, e ele então derrubou aquele templo, estava repleto, né? Ele estava dando um show ali, e eles adorando os seus deuses, Dagon, e aí foram mortos mais filisteus do que quando Sansão estava vivo. Na sua morte, ele matou muito mais, tá? Então nós vemos aí, irmão, que nós não podemos subestimar a força do inimigo. Nós vemos muitos pastores desafiando Satanás, fazendo show em TV, né? Tá amarrado, cai de joelho, enquanto Satanás está bagunçando com a sua família lá na sua casa. Então nós temos que vigiar, certo? Nós temos que enfrentar Satanás debaixo da potente mão de Deus, escondido em Cristo. Não podemos subestimar, porque Deus nos usa e nós achamos que somos o tal. Não. O poder é de Deus. A unção é de Deus, nós somos instrumento. E quando nós colocamos o eu na frente, então acontece o que aconteceu com Sansão, tá? Ele subestimou aqui o inimigo e foi totalmente derrotados por eles, tá? Muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam as suas vidas, ignoram, né, a experiência dos seus pais. Nós vemos essa questão aqui, tá? Muito interessante, né? Nós temos que tomar cuidado como homens de Deus, de estar escondido em Cristo para enfrentar situações como essas, porque nós podemos perder a batalha quando nós nos estribamos, nos forjamos em nosso ego, em nosso eu. Estamos suscetíveis ao fracasso como Sansão. Um homem forte fisicamente, usado por Deus,
mas porém fraco moralmente, né? Dado a fraqueza sexual, e aonde ele foi seduzido pelos amores das mulheres, prostituta, e caiu no fracasso horrível, perdendo ali, né, a unção do Espírito Santo em sua vida. Tomemos cuidado. Avançando para o segundo ponto, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Juízes 14, verso 1. Juízes 16, verso 1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliar com Deus. Nós vemos que, embora Sansão estava dessa situação, mas os pais deviam continuar zelando por ele, orientando, mesmo na sua rebeldia. Nunca podemos, mesmo nossos filhos, né? Porque, irmão, quem escreve a história é a pessoa. Eu posso ter nascido em um lar, né, de pessoas totalmente contrárias a Deus, rebeldes, pessoas que não faziam parte da família de Deus. Mas eu posso, após maioridade, escrever na minha história, ser um homem de Deus, né? Porque o pecado dos meus pais não vai influenciar em minha vida, não vai tirar a minha salvação, que a responsabilidade é minha, tá? A mesma coisa aos pais. Os pais ensinou Sansão a andar no caminho certo. Agora Sansão desviou, os pais não levarão a culpa dele. Não, Sansão é responsável pelos seus atos, mas o dever do pai é ensinar o filho até enquanto ele estiver com vida, orientando, mesmo ele estando errado, orientando e mostrando para ele que ele não deve agir daquela forma, não deve fazer daquele jeito, porque contraria a vontade de Deus. E eu acredito que Manoá e sua esposa orientou Sansão até na última hora, mas ele era adulto e tinha livre-arbítrio e se estribou no seu ego e se deu mal. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós colocamos o nosso eu na frente. Muitos pregadores que eu já conheci, já vi, já ouvi, que foram grandes homens de Deus, de repente caiu em adultério. Mas primeiro, ele já tinha caído no seu ego, né? Ele já tinha colocado-se na frente de Deus, como dizendo assim, se não for eu, Deus não faz. Como Sansão aqui, né? Deus precisa de mim. Colocou o seu ego, né, o seu ser, não priorizou a Deus. E aí o adultério é só para acabar de quebrar. Mas ele já tinha caído no orgulho, na soberba. É o que aconteceu com Satanás. O pecado de Satanás foi a soberba e o orgulho. E quando Deus vê um homem orgulhoso e soberbo, lembra Deus de Satanás. Tá? Então, o adultério é só para acabar de quebrar. Ele já estava estribado em seu ego, né? Achando que Deus precisava dele, não mais ele de Deus. E aí acontece essa fatalidade. O adultério desses homens de Deus que caíram foi só para quebrar eles, mas já estavam caídos no orgulho, na presunção e na soberba. Então nós temos que tomar cuidado com essa situação, para que Deus possa ter misericórdia de nós. Não é porque nós somos usados por Deus, nós vamos achar, né, que somos donos da situação. Não. Sempre orando sem cessar. A Bíblia não diz que nós devemos pregar sem cessar, nem louvar sem cessar, mas orar sem cessar, porque o inimigo está ao derredor rondando, né, como um leão, para ver quem possa tragar. Se nós não tivermos vigilante, certamente a natureza carnal tomará conta de nós. Porque o maior inimigo do homem não é Satanás, ele é um grande inimigo, mas é a natureza carnal, a natureza caída, a nossa carne.
E Colossenses 3 diz que nós devemos mortificar a nossa carne. O que é mortificar? Né? É renunciar o pecado da prostituição, né? A inveja, o ciúme, a lascívia, a feitiçaria, todas essas obras da carne. Então nós temos que estar mortificados e vivificados no Espírito. Aí sim as coisas dão certo e agrada a Deus. Tá? Terceiro e último ponto do terceiro tópico. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Olha aí. Veja bem. Em Juízes 16, versículos 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus e, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes 16, 1. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes 16, 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor, em Provérbios 22, 6. Entretanto, saiba que a escolha de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes 11, 9. Então, muitas vezes os pais ficam, né, questionando: será que eu fiz errado, ensinei meu filho errado? Não, você ensinou seu filho certo, mas depois de maioridade, ele toma o seu rumo. Ou ser um grande homem de Deus, ou ser um homem rebelde. E aí, não é culpa, nós devemos estar sempre orientando, não desistir do filho, amá-lo até mesmo nas reveses da vida, mas a responsabilidade é dele, tá? Não precisa se culpar. Ah, não, você fez o papel certo? Acabou. É que o menino, depois que cresce, ele tem o seu livre-arbítrio, ele toma o seu rumo. Mas o nosso dever é de criar no caminho do Senhor e orientá-lo até o final da vida, embora muitos não escutem, como Sansão. Mas graças a Deus, Sansão teve um final feliz. Ele se arrependeu, muitos têm dificuldade para entender isso, mas se arrependeu. O seu voto foi feito de novo, o seu cabelo cresceu porque ele estava raspado a cabeça, e orou a Deus, e Deus deu força, e ele fez um grande trabalho para o Senhor ali, vingando, né, do que o povo fez com ele, e também vingando pelo seu povo ali, matando muitos filisteus, porque eles oprimiam o povo de Deus. Então não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar. Se tem alguém, né, uma mulher que está dando em cima de você, sensual, você tem que cortar a volta, tem que fugir. Vai entrar junto no elevador? Vai na escada, tá? Ou espera outra vez, para evitar. Alguém se engraça e marca encontro com você, não vá. Ah, vou ganhar para Jesus, você vai quebrar a cara. Então, com a natureza carnal, você não se brinca. Você tem que fugir, tem que cair fora. Não pense que você é super-homem. Ah, vou evangelizar ela. Vai nada, você vai quebrar o nariz, tá? Então você tem que tomar cuidado nessa questão, porque com a carne não se brinca, certo? Com a carne você vigia e foge da prostituição. É a mesma coisa de brincar com cobra. Alguém fica aí brincando com cobra, achando que, né, de repente, num descuido, ela pega você. E só a misericórdia. Se Deus não tem misericórdia e não tiver o antídoto, você pode cair morto, né? Graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus para advogar nossas causas. Mas devemos vigiar e não brincar com o pecado e subestimar a nossa natureza carnal e nem o inimigo, porque ele usa essas armas contra nós. Principalmente a sensualidade, a sexualidade é uma arma poderosa para Satanás atacar-nos, né? O sexo é abençoado por Deus. É abençoado no casamento, tá? Fora do casamento é adultério e é pecado. E antes do casamento também é prostituição, tá? Não pode, mas o sexo é dádiva de Deus. No casamento e com o casamento, tá?
Tá? Então Sansão brincou com essas coisas e o inimigo soube usar e ele teve problemas sérios, mas teve um final feliz porque ele se arrependeu. Que Deus abençoe sua vida. Vamos agora para a conclusão da nossa lição. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação